Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Hoje neste vídeo vamos falar sobre ancestralidade, mentores espirituais e reencarnação. Eu já recentemente toquei levemente em alguns destes assuntos, num vídeo que gravei, e vocês vão notar que ultimamente eu trago muito conteúdo para o canal ligado à parte dos meus atendimentos espirituais. E isso justifica-se pela parte de que no início no canal muito do conteúdo era virado para as minhas experiências extracorpóreas, aquilo que chamaríamos de experiências fora do corpo, onde essa troca de experiências, essa troca de percepções e de constatações e de vivências extrafísicas fazia com que eu trouxesse relatos, explorasse esse tipo de conteúdo, que continua muito presente no canal, mas quando na minha vida, há cerca de 2 anos para cá, ou mais, acho que já passa de 2 anos, eu comecei a realizar atendimentos, isso traz um outro tipo de informação na prática e que faz constatar também a parte espiritual. Hoje em dia eu não fico preso a querer vivenciar uma projeção. Ela continua a fazer parte da minha vida, mas a espiritualidade, como uma constante na minha vida e com esse sentimento, faz com que eu realize uma meditação com esse modo de viver, realizo um exercício de ativação dos chakras, lido com a parte mediónica, lido com a parte projetiva, lido com os atendimentos, lido com as situações do dia-a-dia, sempre com essa espiritualidade presente, porque ela está em tudo, ela é a nossa existência. Portanto, não dá para repartir espiritualidade em diferentes momentos da nossa vida. Ela está presente em tudo. E isso, hoje em dia, é percebido por mim, mais do que uma teoria, é percebido na prática e enquanto sentimento. E assim sendo, como eu estava a dizer, os atendimentos têm trazido uma nova bagagem de experiências que me têm acrescentado bastante à minha trajetória, e enquanto fizerem sentido para mim e acrescentarem, eu vou continuar a realizar atendimentos, sempre que isso for possível. Claro que estou aberto a outro tipo de experiências, como possivelmente um dia dar uma palestra, realizar palestras, cursos, ter uma turma de estudos online ou presencial. São situações que eu também gostaria de um dia realizar. Hoje em dia estou a lidar mais com a parte dos atendimentos espirituais, que ao longo destes processos de atendimento diferentes situações aconteceram, nem todas elas trouxeram assim componentes espirituais profundas, todas elas têm o seu grau de profundidade, mas existiram atendimentos onde a parte espiritual, derivada à minha clarividência, à minha mediunidade, aflorou bastante e trouxe experiências que eu vou guardar para sempre. E quem sabe um dia, estou a pensar um dia até escrever um livro com estas vivências dentro dos atendimentos. Esta parte que eu queria trazer é a parte da reencarnação. Ao longo destes processos de atendimento, eu tenho percebido cada vez mais o fenómeno da reencarnação. Eu já expliquei num vídeo recente o que é que nos impulsiona a reencarnar, portanto, a parte kármica, a ação gerando reação, é um processo da natureza, refletido em tudo o que é a natureza, e isso reflete naquilo que impulsiona, faz nós entrarmos nessa impulsão de reencarnação, essa impulsão giratória das diferentes reencarnações. Expliquei diferentes motivos, eu não vou aprofundar isso aqui, mas ainda dentro disso dá para a gente aprofundar mais, na medida em que eu tenho percebido que diferentes pessoas mostram que nós reencarnamos e no leque de situações que impulsionaram essa reencarnação está sempre presente repressões de potencial, ou seja, a pessoa que foi desenvolvendo um diferente potencial e que, derivado de alguma situação do contexto em que ela estava reencarnada, seja a década de 50, seja que período for, alguma circunstância reprimiu esse potencial. E esse potencial não foi um potencial desenvolvido para entrar numa parte comparticipativa, harmónica. Então, essa repressão gera um dos motivos da reencarnação, onde esse potencial numa próxima encarnação vai
possivelmente ter a oportunidade de ser desenvolvido ou não. Geralmente, quando não é desenvolvido dentro da oportunidade, algo está a não fluir, algo pode estar a ser atrasado. E isto é importante porque eu tenho vindo a verificar muito isto. Porque dentro do autoconhecimento, dentro do aprofundamento que nós viemos para gerar, porque aqui o que existe é um gerar de sabedoria, um agregar de sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é a parte mental a agregar com a memória. Sabedoria é o agregar de experiências que só podem ser vividas na prática e que vão trazer algo mais do que uma memória racional. Vai estar presente a memória do acontecimento, mas vai ficar impregnado na nossa aura, vai ficar registado na nossa aura uma vivência que trouxe essa sabedoria, que só a gente exprimindo e manifestando dentro, por exemplo, de uma vida na matéria, é que pode agregar determinada sabedoria. Caso contrário, não existiria sequer a necessidade de existir a vida material para as consciências que encarnam. Uma coisa que eu também verifiquei muito é nesta harmonia de autoconhecimento, da gente se reconhecer numa essência espiritual, também faz parte desta harmonia a expressão, ok? A parte de contribuir dentro da encarnação, exprimir algo, acrescentar algo. Isto também gera uma harmonia, porque dentro das necessidades próprias, que são o desenvolvimento em primeira instância, está o que depois transborda, o que depois vem para a parte comum. Isso justifica porque é que grandes mestres espirituais não ficaram presos e desenvolveram o seu autoconhecimento e se fecharam num sítio só para eles, individualmente. Não. Depois disso, existe o transbordar, o fazer chegar aos outros aquilo que determinado ser já alcançou dentro de si, dentro da sua sabedoria. Então esta troca faz com que a gente constate que tudo faz parte de uma mesma essência. E nesta parte comparticipativa, nesta parte contributiva, está não só o autoconhecimento individual, como aquilo que nós trazemos para o mundo. E isso também na parte da reencarnação está muito presente. E se for reprimido, de alguma forma a natureza propicia oportunidades dentro deste impulso para gerar aquilo que não foi desenvolvido nesse potencial. Uma coisa que eu também percebo muito, eu decidi aqui chamar-lhes de links emocionais, a parte emocional muito presente dentro da nossa expressão. Nós temos o corpo mental e o corpo emocional, e a parte emocional tem diferentes gavetas, utilizando esta analogia, e diferentes situações vão dar o link necessário para abrir determinada gaveta emocional. E cada gaveta emocional, dentro deste link emocional, nós temos 3 processos. Nós temos a introdução à parte emocional, a esse link. A introdução ela vem através da apresentação, por exemplo, através de uma troca, geralmente é dentro de uma troca com uma outra consciência. Portanto, tivemos a introdução a esse link, tivemos o desenvolvimento, aquilo que à medida que fomos interagindo foi gerando a compreensão daquilo que estava a ser desenvolvido dentro de nós e no outro, claro, mas aqui falando dentro de nós, algo começou a desenvolver dentro de uma característica muito própria, nessa troca, algo foi desenvolvido, mas existe sempre o quê? O terceiro ato, a conclusão desse link emocional. E muitas das vezes o que acontece é que não existe esse terceiro ato. Existiu um desenvolvimento, mas abruptamente alguma coisa pode ter causado a não conclusão desse link emocional. O que é que isso gera? Algo que não foi terminado, então gera um sentimento de inconclusão. E isso vai servir de um impulso emocional para gerar essa sabedoria de um link emocional que se faz necessário para nos agregar. Se não houve essa conclusão, muito provavelmente isso vai reorganizar um conjunto, vai ser um dos conjuntos de impulsos para que numa próxima reencarnação a natureza possa propiciar com a mesma consciência de outras vidas ou uma consciência com um padrão muito similar, isso também já foi falado num vídeo lá atrás sobre karma, vai propiciar para que a gente, cada um
gerando, claro, uma história com padrões similares, mas uma história com diferentes nuances. Uma das coisas também muito importantes para agregar isto tudo é as decisões. Estão sempre presentes as decisões que nós tomamos. Então, determinada decisão pode fazer com que, mesmo que esse link tenha tido todo o seu processo, as 3 fases, tudo pode convergir em diferentes decisões. Uma decisão que eu tomei dentro de um link emocional pode fazer com que a sabedoria que eu agreguei acrescente a mim e a outras pessoas. Já outra decisão que eu possa tomar pode anular o outro, pode gerar uma situação kármica. Então a decisão está sempre ligada a tudo. Vocês vão constatar que a decisão, as escolhas, estão presentes em tudo. Daí também falarmos até do multiverso, onde diferentes decisões podem ramificar e haver outras versões nossas onde houve decisões tomadas de maneira diferente, mas eu não quero entrar por aí. Então, o que é que nós viemos aqui fazer nas reencarnações? No fundo é limar arestas. E estas arestas estão dentro de potencial de expressão, links emocionais, vazios existenciais, autoconhecimento, a maneira como a própria consciência busca se desenvolver numa compreensão espiritual. Tudo isto são situações que culminam naquilo que nos faz reencarnar. Não estou a dizer, e no vídeo sobre karma algumas pessoas podem ter percebido de forma errónea, que eu não estou a dizer que não existam determinadas organizações espirituais, conjunturas onde seres espirituais podem configurar determinada reencarnação, mas em primazia está o que impulsiona essa reencarnação no nosso interior. Porque mais do que famílias kármicas ou mentores espirituais poderem opinar ou trazer uma mais-valia para determinada reencarnação, o nosso impulso, a nossa maneira de nos compreendermos e aquilo que é a natureza em nós kármica enquanto expressão, ação e reação, é isso que vai trazer a nossa ficha kármica. É o que a gente traz na aura. Agora, se pode haver uma configuração, uma ajuda, talvez sim, e talvez até isso seja mais exprimido onde já haja um determinado grau de sabedoria. Então acredito que para pessoas que estão muito ainda dentro da parte instintiva, muito impulsionadas, onde não têm a parte intuitiva, onde não buscam o autoconhecimento, podem estar num processo reencarnatório onde não sejam necessárias diretrizes muito sutis, nem arquitetar algo com muita minúcia. Mas uma coisa não invalida a outra. Eu gosto de trazer as duas situações porque muitas pessoas ficam dentro da narrativa da ficha kármica e dos mentores e dos senhores do karma, e muitas destas situações não correspondem à realidade e descartam esta parte muito da natureza daquilo que impulsiona a reencarnação. Então, sim, é possível que alguma desta vertente exista, e eu sei que existe com determinadas características, mas esta outra parte que eu tanto falei no vídeo sobre karma também é importante trazer. Então, quando nós reencarnamos, o que é que nós temos? O véu do esquecimento. Nós temos uma aura, a aura independe das manifestações, ou seja, a aura está sempre presente, o foco consciencial, mas na maneira como nos manifestamos, quando nascemos em bebés e depois vamos desenvolvendo, vamos criando reconhecimento com o corpo, com a mente, com os pensamentos, com o nome, mas há uma parte áurica, vamos lhe chamar um DNA espiritual. Há uma aura que se manifesta novamente numa reencarnação. Então, ainda que exista esse véu do esquecimento das outras vidas, porque é válido, porque a gente não conseguiria integrar uma experiência com a memória de todas as existências, e isso não seria algo possível, não era algo viável, por muitas explicações, não era algo viável. Aliás, isso poderia causar até uma catarse consciencial e emocional, mas é muito provável que no nosso subconsciente, e isso acontece com todos nós, existam lampejos que estejam lá a orbitar no subconsciente e que se reflitam na nossa maneira de ser em determinada situação onde temos mais potencial, em determinada situação onde nos sentimos mais reprimidos.
existem, claro, ligações à alma, ligações à essência, à parte da aura. E esses lampejos vão refletir. Esses links têm que existir com a aura, porque existiu um impulso reencarnatório. Existiram características que moldaram aquilo que nos impulsionou a reencarnar. E tudo o que precisa de ser desenvolvido, se não houvesse estes pequenos links subtis dentro de nós, no nosso subconsciente, o link seria muito desfasado. Então isso tem que existir. E, por exemplo, aquilo que eu falei dos links emocionais, quando não são desenvolvidos, determinadas situações, em determinadas etapas, além da gente atrair pessoas com padrões similares, locais e ocasiões, vamos estabelecer esse link e essa mesma manifestação que em outras existências gerou alguma coisa, já está a ser refletida em nós, já está a existir em nós, já nos impulsiona, ainda que a gente não tenha consciência sobre isso. Os caminhos vão nos levar, vão emergir na sabedoria que precisa de agregar, sempre ligada à parte ancestral. E quando eu digo ancestralidade, não estou só a falar com amizades, famílias e consciências que nós tivemos conexões. Quando eu digo ancestralidade, é pegar em todas as nossas manifestações e criar uma ideia linear, que não necessariamente é uma regra, onde há uma linha de encarnações e onde nós nos prostamos a corresponder a uma cultura proveniente, determinada compreensão, determinadas ações que nós tomamos e onde existe esse processo. E essa é a nossa linha ancestral. E uma das coisas que eu também tenho constatado muito nos atendimentos é que mentores espirituais, amigos espirituais, eles, na contraparte espiritual, há mentores que nós tivemos ligações em outras existências, que determinada característica que viemos para desenvolver e agregar em sabedoria, determinado mentor ligado a essa parte ancestral tem um fundamento espiritual na nossa existência para ajudar a inspirar, a orientar da melhor forma na conclusão de algum processo emocional, de algum potencial que não foi desenvolvido, em alguma característica de agregar essa sabedoria. Esse mentor está ali para nos dar o link, mais uma vez utilizando o link, e eu vejo isso nos meus atendimentos. Já falei sobre a clarividência simbólica. Esses mentores que às vezes me aparecem por clarividência nos atendimentos, eles às vezes interagem comigo por clarividência, trazendo uma mensagem, um link, às vezes simbólico ou não, e eu estou a servir a primeira pessoa, mas é como eu sou apenas o intermédio. A mensagem é para chegar à pessoa que eu estou a atender. Então aquele mentor está a interagir comigo, mas eu represento a pessoa. Então, através de mim e da constatação clarividente, o mentor o que é que vai buscar trazer? Vai buscar trazer algo que quando eu comparticipo a outra pessoa, quando eu faço chegar a outra pessoa, vai existir ali um link com a sua aura, com um processo que estaria no seu subconsciente ou alguma situação que aquela pessoa tem em potencial ou que aquela pessoa está a negligenciar, que liga a algo fulcral, algo que já se veio arrastando da sua parte ancestral. E ancestralidade dentro do conceito que eu já vos falei. Todos nós trazemos uma bagagem na nossa aura, prints que agregaram a nossa aura, e todos estamos aqui por um motivo. E esse motivo é o desenvolvimento daquilo que ainda existe em karma em nós. Aquilo que ainda precisa de gerar esta sabedoria. Este é um processo contínuo que sempre existe em nós e que amigos espirituais, mentores espirituais com diferentes graus de sutilidade e densidade vão comparticipar, vão estar ali nos bastidores, na contraparte espiritual, para nos fazer lembrar de que, olha, estás aqui por um motivo, tu vieste para desenvolver isto, isto e isto, ok, não é para negligenciares e virares a cara ao contexto pelo qual tu tens compreendido, mas lembra-te sempre que a vida é muito mais do que isso. Há algo mais, ok? E é muito importante a participação destes mentores e amigos espirituais e a gente não se pode esquecer disso. E é isto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem aí o vosso gosto, compartilhem o vídeo, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e se quiserem um dia serem atendidos por mim online, é só me procurarem nas diferentes redes sociais, no Instagram como HC Espiritual, grupo de Facebook HC Espiritual,
é só mandarem mensagem privada. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.